Introdução. E se tudo que você acredita sobre proteção, fé, família e realidade for uma mentira contada para te manter preso? Não Solte é aquele tipo de filme que parece simples à primeira vista, mas aos poucos vai revelando camadas cada vez mais obscuras, até que você já não sabe mais o que é verdade, o que é delírio, o que é medo e o que é manipulação. Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai explorar teorias malucas, revelações ocultas e pistas escondidas que podem mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Porque no fim talvez o verdadeiro vilão seja você. Não Solte mistura terror psicológico, suspense apocalíptico e alegoria sobre controle, fé cega e trauma familiar. Com uma atmosfera tensa e uma narrativa ambígua, o filme nos prende em uma floresta isolada, onde o medo dita as regras e onde nem mesmo a verdade parece confiável. Neste vídeo vamos fazer uma análise completa da trama, apresentar algumas teorias conspiratórias e mergulhar fundo nesse universo cheio de segredos. Se você gosta de filmes que te fazem pensar e desconfiar de tudo, esse vídeo é para você. Sinopse completa de Não Solte, alerta de spoilers. Em um mundo aparentemente devastado por uma presença maligna e invisível, uma mulher chamada June vive isolada com seus filhos gêmeos, Nolan e Samuel, em uma cabana no meio da floresta. Segundo June, o mal se espalhou por toda a civilização, possuindo as pessoas e transformando-as em monstros. A única forma de proteção contra essa força obscura seria permanecer dentro da cabana, construída com madeira sagrada pelo avô dos meninos. Quando é necessário sair, todos devem estar amarrados a uma corda presa à estrutura da casa. Essa corda funciona como uma extensão física da segurança proporcionada pelo lar, que June considera um templo sagrado. A família leva uma vida dura, em constante escassez de alimentos e recursos. June impõe regras rígidas e alimenta seus filhos com histórias assustadoras sobre o que acontece com quem se afasta da proteção da casa. Samuel, mais submisso, obedece fielmente à mãe. Já Nolan começa a questionar a lógica dessa realidade e a duvidar das histórias contadas por ela, principalmente porque nunca presenciou nenhuma manifestação do tal mal com seus próprios olhos. Conforme o tempo passa, a situação se torna insustentável. A comida acaba e a família começa a comer casca de árvore para sobreviver. Em um momento desesperador, June decide que precisam sacrificar o cachorro da família Koda para que possam se alimentar. Nolan se recusa a aceitar essa decisão, revoltando-se contra a mãe. Ele a tranca do lado de dentro da estufa e corta sua corda, rompendo assim a conexão com a casa. Isolada, June começa a ter visões do mal, personificado na forma de sua própria mãe, que a ameaça dizendo que ela irá perder o controle e matar seus filhos. Para impedir que isso aconteça, June tira a própria vida diante dos olhos aterrorizados de Nolan e Samuel. A morte de June quebra definitivamente a dinâmica da família. Samuel culpa Nolan por tudo, enquanto eles continuam presos à fome e à solidão. Quando um homem aparece na floresta oferecendo ajuda, Nolan acredita que ele seja real e confiável, enquanto Samuel, mergulhado na paranoia e na fé cega naquilo que a mãe lhe ensinou, o enxerga como uma manifestação do mal. O homem é morto por Samuel com uma flecha. Nolan descobre que ele era de fato real. O homem estava com um iPhone enlatados e uma foto de sua filha, o que confirma que a civilização ainda existe e que a mãe mentiu sobre a destruição do mundo. Pouco depois, a filha do homem aparece procurando por ele. Nolan tenta ajudá-la, mas Samuel, tomado pelo delírio, acredita que ela seja uma ameaça disfarçada. Ele a persegue floresta adentro, se desprendendo da corda. Nesse ponto, Samuel começa a alucinar. Vê a menina se transformar em uma criatura aranha gigante que escala uma árvore. Quando retorna à casa, já parece completamente tomado pela escuridão. Ele faz uma selfie com a casa pegando fogo ao fundo e um olhar perturbador no rosto. Enquanto isso, Nolan está trancado na casa e tem uma última visão da mãe, agora como uma entidade. Ele luta contra essa manifestação, jogando-se com ela dentro do alçapão de purificação, uma estrutura feita de madeira sagrada. Lá dentro, ele enfrenta o mal na forma de sua mãe, até que o monstro se dissolve após ele declarar seu amor. Nolan sobrevive ao incêndio e é resgatado por um helicóptero. No helicóptero, Samuel também é resgatado, aparentemente normal. Porém, ao final, uma foto revela que no momento da selfie tirada com a casa em chamas, uma mão demoníaca tocava seu ombro, indicando que o mal de fato existe e que agora está com ele. A frase final de Samuel, "Ela me amava mais", dita ao irmão, sugere que a influência da mãe, ou da entidade que a controlava, continua viva dentro dele. Reflexões e teorias. Projeto Corda, o experimento de privação e manipulação psicológica. E
se tudo o que acompanhamos no filme Não Solte não passasse de um experimento secreto de controle psicológico conduzido por alguma agência governamental obscura? A cabana onde June vive com seus filhos não seria apenas um abrigo improvisado em meio à floresta, mas uma instalação camuflada, criada para testar os efeitos extremos da privação de comida, de liberdade, de informação e de contato humano. As cordas, nesse contexto, não representariam apenas segurança, mas seriam parte de um condicionamento mental. A regra nunca solte a corda funcionaria como uma programação neural, instalada desde cedo nos gêmeos, para limitar o alcance físico e simbólico de seus pensamentos. O isolamento seria tão profundo que as crianças sequer conheciam objetos básicos como um iPhone, o que sugere uma vida inteira confinada e manipulada. Nesse cenário, June não seria apenas uma mãe paranoica, mas uma vítima de um experimento que já dura décadas. Ela mesma foi condicionada desde a infância, talvez tenha sido a primeira cobaia do programa, iniciada por seus próprios pais, e agora reproduz o mesmo ciclo com seus filhos. As alucinações, o fanatismo religioso e o medo do mal seriam sintomas induzidos por drogas ou radiações controladas, alimentadas por narrativas meticulosamente construídas. Quando um civil externo aparece, o caminhante, a reação violenta de Samuel mostra que o experimento funcionou. As crianças estão tão mergulhadas na realidade artificial que foram capazes de matar para protegê-la. O helicóptero no final não seria um resgate, mas apenas o próximo estágio do protocolo. Afinal, se o governo criou monstros com uma simples corda, imagine o que ele é capaz de fazer em escala global. Recrutados pelo mal, crianças escolhidas para propagar a entidade. E se Nolan e Samuel não fossem apenas vítimas inocentes de uma mãe perturbada, mas sim crianças escolhidas por uma entidade maligna para cumprirem um papel muito maior no mundo exterior? Essa teoria parte do pressuposto de que a cabana e o isolamento não foram uma proteção, mas sim uma preparação. A entidade que assombra June desde a infância não apenas a dominou, mas a usou como incubadora para criar dois futuros agentes do caos. As tatuagens que ela carrega, os traumas de infância, e o histórico familiar marcado por fanatismo e abuso não seriam coincidência. Seriam parte de um ritual iniciado há gerações, com o objetivo de criar uma linhagem de portadores do mal. O comportamento dos meninos ao longo do filme reforça essa teoria. Samuel desde cedo se mostra completamente devoto às palavras da mãe, como se já estivesse sendo moldado por forças além de sua compreensão. E Nolan, ainda que mais cético, demonstra traços de quem está sendo testado, como se sua resistência fosse uma parte do processo seletivo. No final, quando Samuel aparece no helicóptero com uma mão demoníaca pousada em seu ombro na fotografia, não é apenas uma cena simbólica. É a confirmação de que o plano funcionou. O mal agora tem um novo avatar, pronto para deixar a floresta e entrar no mundo real. A dúvida que fica é: quantos outros projetos, como esses estão sendo conduzidos por aí? Quantas outras crianças estão sendo preparadas em silêncio para espalhar o mal sob a aparência da inocência? O mal testa, mas só os fortes não caem. Em Não Solte, há pistas que indicam que a entidade maligna não simplesmente possui ou corrompe as pessoas por acaso, mas sim que ela testa suas vítimas. O mal parece agir como um juiz invisível, observando como cada personagem reage diante da fome, do medo, da pressão psicológica e da dúvida. Aqueles que se deixam levar pela paranoia, pelo fanatismo ou pela violência acabam abrindo espaço para sua influência. Nesse contexto, Nolan representa uma figura rara, alguém que se recusa a ceder ao medo. Mesmo sendo apenas uma criança, ele tenta raciocinar, questionar os dogmas impostos pela mãe, preservar a vida do cachorro e manter um senso de moralidade e empatia, mesmo em condições extremas. Nolan é o único que de fato tenta fazer o que é certo, mesmo com tudo conspirando contra ele. Essa postura resiliente é o que o diferencia de Samuel e da própria mãe. Samuel se agarra desesperadamente às crenças da mãe, age com violência cega e, no fim, carrega literalmente a marca do mal, simbolizada pela mão demoníaca em seu ombro na foto final. Já Nolan, mesmo abalado, mantém a sanidade e a lucidez. Ele resiste à loucura, encara o mal de frente, escolhe o perdão e o amor em vez da vingança e da destruição. Quando entra no alçapão com a manifestação monstruosa da mãe, ele a derrota não com ódio, mas com compaixão, e é isso que o salva. Sua resistência ao mal mostra que nem tudo está perdido no universo do filme. Ele é a prova de que o mal pode testar, pode tentar seduzir e corromper, mas ainda assim é possível resistir, desde que a pessoa não perca sua humanidade no processo. Conclusão.
O filme Não Solte é muito mais do que um simples suspense com elementos sobrenaturais, ele é um convite ao questionamento profundo sobre fé, medo, manipulação e a fragilidade da mente humana quando submetida a extremos. Ao apresentar uma narrativa ambígua e cheia de lacunas propositalmente abertas, nos obriga a assumir uma posição. O mal existe de forma literal ou simbólica. O que é mais perigoso, a entidade invisível que ronda a floresta ou as ideias implantadas por aqueles em quem confiamos cegamente? No final das contas, Não Solte é um filme que funciona como uma fábula sombria sobre controle, seja ele exercido por um governo oculto, uma força demoníaca ou pelo próprio trauma familiar. E talvez o recado mais perturbador seja justamente esse: o verdadeiro mal nem sempre se manifesta como um monstro de olhos vermelhos ou garras afiadas. Às vezes ele vem disfarçado de proteção, de tradição, de amor. E quando percebemos, já estamos com a corda amarrada, presos a uma realidade que nunca escolhemos, mas da qual também não sabemos escapar. E agora eu quero saber de você. O que você acha que o filme Não Solte quis realmente dizer? Acredita que o mal era real ou tudo não passou de loucura? Concorda com as teorias ou tem uma nova visão sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais análises conspiratórias como essa. E compartilha esse conteúdo com quem adora filmes que dão um nó na cabeça. Até a próxima e lembre-se, não solte. Nunca.